nome é Joaquim Antônio da Cruz Neto, tenho 67 anos, sou piauiense, formado em economia e resido em Teresina. Na minha família não tinha ninguém assim que tivesse essa queda para o desenho. Mas eu, por curiosidade, na escola conheci um colega de escola que desenhava muito bem, desenhava mesmo. E eu fiquei interessado por desenho, porque eu achava que aquilo era fantástico. Você fazer coisas parecidas com uma fotografia, né? Aquilo que chegava mais perto da fotografia era o desenho. Que na época a gente só tinha revista, né? O cinema já tinha alguma coisa, mas o desenho é que me encantava. E foi aí que eu, decalcando os desenhos, que eu achava muito importante, de Zorro, de Tarzan, essas coisas todas, eu vi uma certa vontade, uma facilidade de traço. E aí, depois disso, eu comecei a fazer os meus trabalhos, meus desenhos, quer dizer, para meu uso pessoal. Fazia algumas coisas de escola, que a escola sempre explora quem sabe desenhar, para fazer capa de trabalho, aí eu fazia 2, 3 capas. E aí, de repente, eu disse, eu vou desenhar, é isso que eu quero. Aí, com 8 anos, eu fui morar em Balsas. Então, são mais de 60 anos de Maranhão. Eu me identifico como desenhista, porque eu já transitei por todas as áreas de desenho. E várias técnicas, e aquilo ali me satisfaz, sempre me senti satisfeito quando eu estava fazendo. Quer o desenho técnico, quer o desenho artístico, ou qualquer outra espécie de desenho. Sou César Teixeira, compositor, poeta, jornalista, e fiz algumas incursões pelo humor, né, o desenho, o cartoon. Mas em relação ao baú, eu participei como poeta. Nesse período, número 1, número 2, ainda estávamos aí no período aí pós-revolução, mas que os generais na era, os presidentes, né? Garrasta Azul, Médici, Geisel. E nós continuamos a fazer aquilo com o compromisso de mostrar o trabalho. Ninguém ia dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Ninguém rasgava nada, ninguém devolvia nada. Existia um cuidado, por exemplo, do Érico, de não atingir, de fazer cartoon contra, digamos, o militar direto, mas ele fazia um humor que superava tudo isso. O cartoon dele, a charge dele tinha o peso igual a qualquer outro. A Polícia Federal, quando mandou me chamar, foi apenas para me lembrar que ainda estavam, olha, ainda tem gente aqui, nós estamos aqui. Bem, quando pediu que eu registrasse todo o número, levasse lá, que eles queriam guardar, tanto que estavam lá guardados depois de muito tempo eu soube, ainda estavam lá nas gavetas. Assim como no DOPS. Interessante isso, uma amiga minha foi fazer um trabalho sobre, na época, né, período, ela era historiador, se eu não me engano, e ela disse, quando eu achei uma ficha tua. Então, esse cuidado nunca teve de não fazer isso, não fazer aquilo. A editoria era livre. Tanto que a gente só ia juntando material e imprimindo, fazendo. Porque se a gente fizesse isso, começar a criar um constrangimento nas pessoas, né? Ia dizer, essa revista é do governo, já compraram e tal. Então, não houve isso. A gente teve o cuidado de não cercear nenhum companheiro, porque eu acho que ele brigava pela liberdade impressa. Antes, nós tivemos com a revista, com o primeiro salão de humor que teve aqui. Foi no museu, tinha Cordeiro, tinha Paulo César. Aí a diretora do museu, que eu não sei quem é na época, mandou fechar, porque tinha um cartoon erótico.
parecido com esse aqui. Só que o artista fez o desenho e os pelos pubianos ele fez de verdade mesmo. Pegou lá algum cabelo de alguém e botou. E aí a mulher censurou, fechou tudinho. Aí depois, quando da publicação, antes do guarnecer, né, que era no baú, tinha que levar lá na Polícia Federal para eles carimbarem, ó, pode publicar. Bom, naquele tempo era um tempo muito difícil, né? Tudo que envolvia arte tinha que ter uma autorização da censura, né, para poder ser feito o lançamento. E quando nós decidimos que a revista já estava pronta, nós já resolvemos fazer o lançamento na Feira do ILA, a universidade exigiu que nós tivéssemos a anuência, né, da Polícia Federal, ou seja, da censura, para poder liberar a participação da revista na feira. E nós não tínhamos feito isso. A gente não sabia dessa exigência. Aí eu fui até a Polícia Federal, levei a revista e mostrei para o censor na época. A revista, ela, pelo fato de ser uma coisa clandestina, escapava da vigilância da censura federal, né? Que a gente sabe, eu mesmo tive uma música pré-censurada chamada Bandeira de Aço, pela censura aqui de São Luís, antes de chegar em Brasília. Então era uma coisa assim que eles não deixavam passar nada, era no teatro, era em qualquer lugar. Aquelas manifestações artísticas que são fixas, por exemplo, palco, teatro, exposição, eram mais visíveis aos olhos da censura. Uma revista não, é tipo um panfleto, um jornal, você conseguia distribuir sem muita preocupação. Claro que podia ter alguém denunciando, tá? Sempre houve essa história, um dedo duro, né? No caso do Baú de Cartões, tanto que ela sobreviveu, eu não sei, pelo menos uns 3 anos. A expressão artística, ela reflete exatamente aquele momento histórico que você vive. No caso do cartoon, se não fizer isso, não é cartoon. Você está fazendo um trabalho de crítica. Na poesia também, no meu caso, eu sempre fiz e faço sempre um trabalho crítico que ajude a sociedade a refletir e também que contribua para a literatura. E no caso dos cartoons, para todo mundo saber que tinha artista desenhando aqui, criando, né? O resto do Brasil saber. Tanto que essa revista, ela não ficou só aqui, assim, as pessoas tinham notícia dela em São Paulo, não sei o que. Alguns pesquisadores recentemente têm procurado informações sobre o Baú de Cartoon. Primeiro eu me juntei com Cordeiro. Eu gostava de fazer cartoons, né? E aí, na universidade, Cordeiro era meu aluno. Aí ele fez uma feira de arte na Praça Gonçalves Dias. Eu disse, rapaz, e lançou a revista Baú de Cartoons. Aí eu disse, rapaz, eu tenho um bocado de desenho lá em casa ainda, que eu faço, mas não tem para onde veicular, né? Aí ele pegou e tal, eu fiquei lá no Baú de Cartoons com ele, produzindo e tal. Eu dava aula de desenho geométrico e outras disciplinas, mas a principal era desenho técnico e desenho geométrico. E o Cordeiro foi meu aluno e me envolveu com isso, tá? E me trouxe. Eu morava em São Luís e nas férias eu sempre vinha para Teresina, porque eu sou piauiense. E eu vinha passar as férias na casa dos meus avós. E numa dessas vindas a Teresina, eu conheci um cara chamado Albert Piauí, que era um excelente desenhista, um cartunista e chargista maravilhoso. E eu passei a apreciar esse trabalho de charge de cartoons. E a partir daí eu disse, aí Cordeiro, vamos encarar essa? Aí o Cordeiro, vamos nessa, vamos fazer uma revista.
Nós conseguimos a duras penas, mas já tínhamos um pouco mais de apoio, tinha um pouco mais de publicidade. E aí nós fomos superando. Foi essa conjunção dos astros que deu tudo certo para a gente chegar a esse número de revistas num período que ninguém nem sabia o que era cartoon, o que era charge. Do segundo em diante já foi gráficas particulares. Olha a mão de obra. A gente comprava o papel no lugar, ganhava a chapa no outro e fazia o filme lá pelo CIOG. Aí dava uma grade lá para a turma e imprimia na gráfica Tupi. Então, era por isso que também tinha hora que eu não fazia praticamente nada da revista do ponto de vista de desenhar, porque não tinha tempo. Era uma reunião de grandes artistas, né, que é o Érico, o Cordeiro Filho e outras pessoas. Fica difícil lembrar de todos os nomes, Cruz Neto, que resolveram criar essa revista, que com o propósito de até ser uma alternativa para a censura que havia na época, porque a revista é uma coisa clandestina, né? Nesse mesmo ano em que foi criada a revista, teve um primeiro salão de humor aqui em São Luís, que foi que tinha o Museu Histórico e Geográfico, né? Houve a participação de Chico Caruso, Miló, que mandaram seus trabalhos, né? Mas aí que foi o problema, que depois da abertura, tudo bem, no dia seguinte a Polícia Federal, a censura federal, retirou alguns cartoons e a gente resolveu tirar todos, né? Fechar a exposição e tirar Chico Caruso, fulano e tal. Não, ali a gente tinha uma proposta, né, que era exatamente em pleno vigor da ditadura, fazer uma crítica social e política àquele regime. Então, houve uma participação muito ativa dos artistas aqui, Joaquim Santos, Murilo, Rudão Lima, Paulo César, e a gente construiu aquilo que acabou no dia seguinte. Né? Por isso é que a revista Baú, por ser uma coisa alternativa, e você pode colocar ela em qualquer lugar, numa escola, não sei o que. Então fica difícil a censura, né, pegar esse tipo de publicação. Participei modestamente com alguns poemas, né, durante o tempo que durou a revista, não sei quanto tempo durou. Mas foi um ano muito forte, porque aí também surgiu o movimento de cinema, mais ou menos na mesma época. Em 79 também foi um ano forte, porque teve a greve dos estudantes, teve a campanha pela anistia, tudo ao mesmo tempo, né? E a gente, nesse sentido, acho que deu uma boa contribuição, utilizando os recursos que a gente tinha na época, né, que era o texto, o desenho, etc. Olha, foi os instrumentos para fazer desenho técnico que me fez usá-los para o desenho artístico. Então, desde 12 anos que eu ajudava meu pai fazendo as plantas dos loteamentos que ele projetava, regularização de terra, o desenho era eu, que com 12 anos eu já estava desenhando. E quando eu pegava na tinta nanquim com a pena e o papel vegetal, era gostoso desenhar, né? Então foi o desenho técnico que me levou para o desenho artístico. Convidamos para fazer o segundo número, né? Da revista, mas demorou muito a sair e nesse período eu terminei mudando para Teresina. Eu vim morar em Teresina, vim estudar economia aqui. O Cordeiro e o Érico fizeram o segundo número da revista. A partir daí a revista se tornou um grande sucesso, né? E chegou a ter 6 a 8 números. O Érico, nesta época, já era meu professor na faculdade, não era no primeiro ano, no segundo ano. Diante ele era professor de desenho 1 ou desenho 2.
E aí eu mostrei para o Érico e ele gostou muito, ele disse, eu faço muito desses desenhos. Ele não tinha nem nome para isso, ele desenhava. Érico tinha uma facilidade de desenhar muito grande. Ele ia para um jogo de futebol, tinha uma turma que pedia para ele desenhar o lance do gol. Olha aí como é. O replay que hoje se passa na televisão, Érico fazia, para você a genialidade dele. Aí eu disse, vamos publicar então no próximo número as coisas tuas. E ele disse, olha, eu tivesse negócio de política, é bom não meter, porque ele tinha todo um receio dessa história de fazer política contra governo. Na época tinha ainda o resquício da ditadura, dos militares. Mas bom, então aí começou a deslanchar o cordeiro da charge, do cartoon. Na verdade, eu não fui muito atrás disso, não. Realmente, Cordeiro é que foi o grande baluarte dessa história da criação da revista. Eu me lembro que a coisa se centrava no Érico Junqueira Cordeiro Filho, que tinha ligação com essa parte gráfica. Então, eles resolviam essa parada. A gente contribuía mandando textos. De qualquer forma, dava certo. As coisas davam certo. Até enquanto o pessoal conseguiu ter patrocínio, foi uma espécie de compensação para aquele nosso primeiro salão de humor, que foi fechado pela Polícia Federal. E, de repente, as pessoas se realizaram dessa outra plataforma, que era a revista. De qualquer forma, as coisas coincidiram. Eu sempre digo assim que o movimento, apesar de toda força da ditadura naquele período, eu penso assim em árvores, que os movimentos sociais também que foram devastadas pela tempestade, não sei o quê. Mas, veja só, a ideia, as raízes ali por baixo, subterrâneas, elas se comunicam. O cara está lá, a Imperatriz, ou está no Piauí, não sei. Essas raízes se conjugam ali por baixo da terra, se comunicam. E dali surgiram outros movimentos e outras publicações. Pois é, esse aqui é o número 1 da revista, assim como o número 1, número 2, foi eu e o Cruz Neto, né? O Neto, que foi meu companheiro desde o começo da história. Ele sugeria o desenho e eu desenhava, e às vezes vice-versa. O Érico, grande contribuição foi do terceiro número em diante, o que o Érico chegou e deu mais alegria, digamos, à revista. Ele fazia mais humor por humor, né? E daí para frente agregaram-se vários outros companheiros. Nós abrimos a correspondência, o endereço meu de casa e tal, aí ia chegando. Rapaz, tem uma revista do Maranhão, os concursos de charge de cartoon que tinha no Piauí, que fecharam há pouco tempo, mas excelente. E lá eu ainda fui num desses salões, o pessoal que tiveram conhecimento lá no Piauí, lá em Teresina, começaram a mandar também, entendeu? Houve esse intercâmbio. Foi assim, quando foi chegando a correspondência, a gente já foi publicando, não adiantava perguntar de onde veio. Mas foi uma coisa impressionante, você cresce num volume, numa projeção que você depois não tem mais nem controle, né? Não sabe nem de onde surgiu tanta coisa. Foram surgindo, foi publicando. O que eu lamento profundamente são os originais. Os originais, que eram pastas e mais pastas, talvez um dia eu encontre. O que é importante, porque tem o nome de muita gente boa lá e seria bom para reeditar. Interessante que a revista era distribuída mesmo de mão em mão, né? Naquele tempo, na década de 70, final da década de 70, começo dos anos 80, havia aquela história dos poetas alternativos, né? Que faziam aqueles livros mimeografados e saíam distribuindo, vendendo em tudo quanto era lugar. E a ideia do baú não foi muito diferente, não. O baú foi feito e os próprios autores saíam, né, vendendo de mão em mão. E isso era uma coisa que dava muito certo, porque como era uma novidade, todo mundo queria ter um exemplar do baú de cartoons. Terminou sendo um grande sucesso.
o nosso baú. Né? Eu e Cordeiro, sem pretensão nenhuma, terminamos acertando na mosca. Na verdade, não tinha uma redação. As coisas aconteciam nas esquinas, no bar, no escritório de alguém. Rapaz, precisamos fazer o próximo número. O que é que tu tens aí? Rapaz, eu estou com umas ideias assim. Então, as coisas eram muito espontâneas, não tinham uma coisa rígida de jornal, de editorial, essa coisa assim. Nós vamos fazer o que der na cabeça. É claro que é de uma forma organizada. Se você estivesse passando por uma data histórica, por exemplo, 1º de maio, então é claro que os temas iam se centrar na questão do trabalhador, né? Então, eu tinha muitos desenhos, cartoons em relação àquele período que a gente estava vivendo. Esse contexto histórico também se dava no texto, né? Você procurava aproximar o texto daquela denúncia, que a questão trabalhadora era um negócio assim sério, né? Que a repressão, a prisões, assassinatos e por aí afora, né? A revista era mais um dos instrumentos que na época a gente usava para falar, né? Para denunciar. É claro que naquele tempo você teve a greve da mesma passagem, você tinha muitos jornalecos importantes. Se fala de jornaleco pelo tamanho, pequeno, fanzines, né, que é uma palavra que eu desconhecia na época, circulando, que eram impressos em mimeografados, né? Porque a gente nem sempre tinha como pagar uma gráfica para. Então, teve que fazer daquela forma. Ali você teve, em 79, a participação de grupos ligados à política, foi o renascimento dos partidos políticos. O que eu me lembro, você tinha uma necessidade de utilizar o seu material em favor de uma luta coletiva. Então, cada produto que existia, seja baú de cartoon, seja fosse uma peça de teatro, um show, era voltado para essa transformação. Na minha opinião, humor e amor são duas coisas fundamentais para o ser humano viver bem e viver com leveza. O humor é aquela gota de mel que abranda um pouco nossos problemas, né? Você relaxa. O humor está presente em todas as cenas nossas, né? As cenas vividas hoje em dia, a vida cotidiana e a vida política. Sem humor, não tinha registro de praticamente muita coisa, né? Então, o uso do humor, o uso do cartoon, da charge, eu acho que isso já está bem claro de que prestou e presta um grande serviço para a sociedade de modo geral. O contexto define a palavra e define o gesto que você precisa fazer naquele momento. Seja ele indo para a rua reclamar, seja ele você pegando um papel em branco e desenhar, seja, na época não tinha computador, era uma máquina de escrever, né? Então você escrevia e mandava para o pessoal da redação do jornal fazer a publicação. Havia uma confluência de interesses que era exatamente essa questão social no momento, essa questão política. Então, a revista refletia muito naquele momento. Por isso que deu certo, né? O humor é uma forma de você extravasar, né? De você também não só mostrar a arte, mas mostrar que o artista está comprometido com o seu tempo, né? E o tempo era aquele, né? Muito perigoso para todo mundo, e a gente tinha que não só tomar a nossa cachaça, mas também botar a nossa opinião ali no papel, através de texto, através de desenho do humor. Isso é que é humor, né? O humor é rebelde, né? Tem que ser rebelde.
todo elemento, toda pessoa tem a sua essência. Ou é o nariz muito grande, ou é a boca com o queixo passando da boca, sei lá. Então, aquele detalhe que às vezes a gente demora para pegar, para, num simples traço, a pessoa identificar, olha, isso aqui é fulano. Para me falar de Érico no passado, ele foi isso, foi aquilo. Não, ele está muito presente, né? Deixou um legado extraordinário, não na revista Baú de Cartoon só, mas ele mesmo, por esforço próprio, ele editou tudo dele, fez muita coisa. O Baú de Cartoon foi enriquecido com o seu traço, né? Você vê que nas capas, tudo aqui tem ele. Porque ele é genial. Você dava um tema para ele, em 2 minutos estava pronto. E sem retoque. Era um negócio fantástico. Foi realmente um momento grandioso do Baú. O Baú cresceu muito, que eu acho que só eu e o Cruz Neto, a gente não ia tocar isso até em frente como conseguimos tocar. Porque o Érico deu ânimo para a gente, né? Deu alegria. Ele fez a gente rir e transformou um trabalho numa coisa de satisfação. Esse documentário é uma homenagem àquele que eu considero o melhor de nós, Érico Junqueira Aires. Ofício. Temos que usar a ferramenta que está ao alcance das mãos para libertar o homem do seu cárcere. A noite está insuportável. Temos que usar a ferramenta em toda a América Latina para desmascarar o carrasco e seus cúmplices. Estamos fartos dessa noite. Temos que usar a ferramenta contra a sua própria fábrica. E vai ser ainda esta noite, para que o homem amanheça em pleno ofício da liberdade.